E todos os rumores se confirmaram. A Nvidia anunciou a série 5000 das suas novas placas RTX durante a CES, né, que é uma conferência ali de inovação e tecnologia, agora no início de 2025. As RTX da série 5090, 5080, 5070 e também 70 Ti vão estar disponíveis, pessoal, no final de janeiro, né, início de fevereiro. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouco sobre as novas tecnologias para essa placa e também as especificações que a Nvidia liberou. Inclusive, a maioria das informações, né, que eu vou tirar aqui é do site oficial da Nvidia, e aqui a gente já tem algumas informações bem interessantes dessas novas placas. Mas antes, o que pegou todo mundo de surpresa foi a revelação dos preços dessas placas, né? E o CEO da Nvidia anunciou, né, a RTX 5090 por $2.000, a 5080 $999, 5070 Ti $749 e a incrível 5070 por $550. E essa 5070, pessoal, ela tá custando um terço do que é a 4090, né, da geração atual, diria assim, da Nvidia, e ela promete entregar a mesma performance de uma 4090 custando um terço do valor, né? No caso, a 4090 custa mais ou menos $1.600, $1.500 e a RTX, né, 5070 vai custar $550. No Brasil, a gente ainda não tem os valores que vão chegar, né, que foram precificados dessas placas, mas a gente sabe que geralmente é multiplicado aí por 10, então coloquem um zero a mais aí no final desses valores. No cenário mais otimista, no caso, se a gente for levar em consideração a 5070 Ti e a 5070, né, a gente pode esperar, sei lá, um valor da 5070 Ti por $7.490 e uma 5070 normal R$5.500, né, isso levando em consideração, multiplicando por 10, então a gente teria uma 5090, por exemplo, chegando na casa dos R$20.000 e a 5080 mais ou menos ali R$10.000, né? Então preços relativamente salgados, né, principalmente para 5090 e 5080, mas se a gente for levar em consideração que, por exemplo, pegando aqui uma 4070 Super, né, que é um dos lançamentos mais recentes da Nvidia também, que tem um poder de processamento bom, né, diria assim, para quem procura uma placa mais custo-benefício, né, tirando no caso a 4060, a 4070 Super, a gente você consegue encontrar ela aqui, né, por 5.000, 4.500, né, 4.600, 5.400, dependendo no caso, é claro, do fabricante, na grande maioria das lojas. Então o que a gente espera é que a 5070 ela tenha aí uma performance semelhante a uma 4070 Super, por exemplo, e venha nesse mesmo valor aqui, né? Se você for multiplicar, por exemplo, por 10, né, a gente teria uma 5070, por exemplo, custando o valor de uma RTX 4070 Super, isso no cenário mais ideal, né, no cenário mais otimista, mas sabemos como é que é aqui o Brasil, então pode ser que de lançamento a gente pegue aí, sei lá, uma 5070 por 6.000, 6.500, né, então isso não é loucura nenhuma. E do lado da AMD, pessoal, a gente também teve anúncios das novas placas utilizando as novas arquiteturas deles, né? No caso seria a RX 9070 XT e a RX 9070 disponível aqui também aqui no primeiro semestre, né, de 2025. Essas novas placas, de acordo com a AMD, elas mudaram, no caso, a nomenclatura, né, para se equiparar às séries daí da Nvidia, né? Por exemplo, 9070, ela vai competir diretamente aqui com a 4070 Ti e também com a 4070 normal, né? 4070 Super, e essa dominação aqui, ela, no caso a XT, né, vai fazer referência ao modelo mais potente, né? Seria equivalente, por exemplo, a uma 4070 Ti ou Super da Nvidia, e a 100 XT no final seria a equivalente à versão ali base, diria assim, né, da Nvidia. E infelizmente a gente não tem valores, não tem nenhum tipo de performance, né, anunciada pela AMD, só que pelo valor que foi anunciado, as 5070 e também a 5070 Ti, a AMD vai ter que fazer um malabarismo gigantesco, né, para conseguir pegar essa fatia de mercado dos modelos mais de entrada, né, dos modelos mais custo-benefício, porque a Nvidia está prometendo uma 5070 com performance de 4090 custando um terço. A AMD, né, no caso, vai ter que vender essa RX 9070 por menos, né, de $549 ou até mesmo no mesmo valor, né, entregando mais performance que uma 5070, porque no caso não faria sentido, né, você, por exemplo, pegar uma AMD de nova geração, tendo, no caso, por exemplo, equiparando, né, as duas placas, uma 5070 e uma RX 9070, você tiver os $50 a mais ali, né, se for essa diferença entre essas duas placas, vai valer muito mais a pena pegar uma RTX 5070 do que uma RX 9070. A AMD só confirmou, no caso, para essa nova geração, a presença, né, do FSR 4, que vai entregar mais performance, só que eles não deram também mais detalhes, mas o que a gente pode dizer é que com o anúncio da RTX da série 5000, a Nvidia, né, pode aumentar ainda mais aí a sua fatia no mercado de placas de vídeo. Tem algumas informações da arquitetura, que eles utilizam a Nvidia Blackwell, que tem aqui os
Tensor Core de quinta geração, novos multiprocessador de streaming, Ray Tracing Core de quarta geração, tem todos os usos, né, que você pode estar fazendo com essas RTX da série 5000 e o comparativo entre a RTX 5090 e também a RTX 4090 em alguns jogos. Por exemplo, aqui eles estão utilizando o teste, né, em 4K com as configurações no máximo, DLSS Super Resolution no modo Performance e também com o DLSS Ray Reconstruction, né, nas RTX 40 e também nas RTX 50, utilizando aqui o Frame Gen das RTX da série 40 e o Multi Frame Gen aumentado aqui em 4 vezes, né, o modo das RTX 50. Depois a gente entra aqui em detalhes do que é esse Multi Frame Gen. Mas enfim, né, utilizando todas essas tecnologias aí de IA da Nvidia, por exemplo, Far Cry 6, a 5090, né, tem uma performance um pouquinho, né, superior, cerca de uma vez e meia. Aqui também temos a Plague Tale Requiem, o Cyberpunk 2077, por exemplo, tem um ganho ali de mais de 2 vezes, né, dobra ali a quantidade de FPS, assim como também no Alan Wake, Black Myth Wukong e o Generative EA, eu acho que também deve ser isso daqui, né, também é um programa ali de renderização. Temos aqui um ganho ali, né, 2 vezes maior em alguns jogos, comparando a 5090 e também uma 4090. E a gente também teve todas as configurações liberadas, né, tanto das RTX da série 5070, 5070 Ti e também da 5090. A quantidade de CUDA cores, né, que praticamente dobra de uma RTX 5080 para uma 5090, que no caso os núcleos Tensor todos utilizam de quinta geração. O que vai diferenciar vai ser os EA Tops, né, que são núcleos utilizados pela inteligência artificial, que eu acho que a grande maioria das pessoas que vão jogar não ligam para isso. Por exemplo, a 5070 aqui tem 94 teraflops, a TI 133, a 80 171 e a 5090 incríveis 318 teraflops. Ou seja, basicamente aqui, né, pessoal, a 5070 já bate os consoles de nova geração com grande folga e até mesmo aí as placas antigas. Outra novidade dessas novas placas é a arquitetura de memórias, né? Isso porque elas estão utilizando GDDR7, que é o novo padrão aí de memórias da Nvidia. E infelizmente práticas, né, que a Nvidia estava adotando nas gerações passadas ainda permanecem. Por exemplo, uma 5070 vem com apenas 12 GB de VRAM, a TI 16 GB, a RTX 5080 16 GB também. E no caso, se você quiser mais VRAM, vai ter que partir aí para uma 5090, porque ela vai te entregar incríveis 32 GB de memória aí de vídeo. A gente não sabe quão impactante, né, vai ser essas novas memórias, por exemplo, diminuindo o uso de VRAM em jogos, né, pelo menos a Nvidia promete que com essas novas memórias e também utilizando DLSS 4, a gente vai ter diminuição, né, do uso aí de VRAM. Então pode ser que faça sentido esses 12 GB aqui de VRAM, mas obviamente a gente queria bem mais, né, pegando aí no caso uma RTX 5070. Provavelmente a gente deva ver uma 5060 com 8 GB de VRAM, infelizmente. Outro detalhe também, né, galera, é que todas as placas, elas suportam aqui resolução máxima de 4K, 120 Hz, em todas as outras configurações, e o consumo dessas placas, por exemplo, o TDP delas, né, a potência total da placa, é 575 watts para 5090, 360 para 80, 300 para 5070 Ti e 250 watts aqui para a 5070 base, né? E você precisa também trocar a sua fonte se você quiser migrar para a nova geração, isso porque a 5090 pede aí uma fonte, na verdade não pede uma fonte, né, pede uma usina nuclear de 1000 watts, né, vai pesar bastante também aí, né, na conta de energia para quem quiser migrar aí para uma 5090, no caso a 5070 pede uma fonte de 650 watts e também as 750, né, para TI e 850 para 5080. O detalhe é que todas precisam ter pelo menos aí uma entrada, um cabo, né, PCI de quinta geração com a designação aqui correta, né, de watts, né, no caso para alimentar a placa de vídeo, e se você não tem, vai vir aí com um adaptador na caixa. E aqui com relação à performance, né, pessoal, comparando a 5080 e também uma 4080, a gente também tem ganhos ali consideráveis, utilizando aqui em 4K, configurações máximas, todos os métodos de upscale disponíveis, né, tanto na RTX 40 também na RTX 5080. Então a gente tem jogos que, no caso, a 5080 ela passa, né, um pouquinho aqui de 2 vezes o ganho de performance. Então, por exemplo, aqui nos programas de renderização, tem um Black Myth Wukong que chega, né, no caso, dobra a performance comparado a uma 4080, e aqui também, né, comparando a 5070 e também a 4070, que eu acho que deva ser, né, as placas, tanto a 5070 quanto também a 4060, as placas ali que a galera, pelo menos aqui no Brasil, né, vai mais ficar de olho por conta aí do custo-benefício e também entrega tecnologias bem interessantes. Ela também dobra aqui a performance em alguns jogos comparado a
a 4070, né? Por exemplo, aqui Black Myth Wukong, Alan Wake 2, utilizando aqui resolução em 2K, todas as configurações no máximo, e o DLSS, no caso, as últimas aqui eles utilizavam o modo desempenho, aqui eles utilizaram o DLSS no modo qualidade, né? Então temos qualidade maior aqui de imagem em 2K para você, né, comparar tanto a 5070 quanto também a 4070 e também, né, comparando aqui a 4070 Ti e a 5070 Ti, a gente também tem ganhos ali consideráveis, né? No caso, não mudou apenas a nomenclatura e sim, a gente também teve um ganho ali considerável de desempenho nessas novas placas da NVIDIA. Outra novidade que eles anunciaram foi a introdução aqui, pessoal, do NVIDIA DLSS 4, que é o Multi-Frame Generation, e também melhorias, né, que estão atreladas ali ao DLSS utilizando a IA. Eu vou até colocar aqui uma tradução para a gente ver direito, mas a gente tem aqui alguns vídeos, né, comparando, por exemplo, o desempenho do DLSS desligado, o DLSS 2, o 3.5 e o 4. Se não me engano, o DLSS 2 foi em 2020, né, que ele foi introduzido. Praticamente, né, a NVIDIA conseguiu o impossível, que foi dobrar aí o desempenho, né, tanto partindo do DLSS 3.5 e indo para o DLSS 4, né? O DLSS 4, pessoal, ele vai ser exclusivo das novas placas da RTX 50, só que a gente tem algumas tecnologias que vão ser padrões aqui, né, para no caso vão chegar também na geração atual, né, no caso das RTX da série 40. O novo Multi-Frame Generation, ele vai estar exclusivo das RTX da série 50, mas, por exemplo, as melhorias na geração de quadros vai estar disponível para a série 40, infelizmente não chega aqui na série 30 porque não tem, né, suporte. A melhoria no Ray Reconstruction vai chegar para todas as placas, melhorias no Super Resolution, que é uma função aqui ainda em beta, né, que melhora a estabilidade e também os detalhes em movimentos, vai chegar para todas as placas. E a melhoria no DLAA, que é o Deep Learning Anti-Aliasing, que também está em beta, que melhora também a estabilidade e aumenta, né, no caso, os detalhes em movimento, vai chegar também para todas as séries da NVIDIA. No caso, a única novidade, né, exclusiva das RTX da série 50 é esse DLSS Multi-Frame Generation, que basicamente é o DLSS 4. Como que funciona, né, no caso, pessoal, o DLSS atual, né, tá disponível aí nas placas das RTX 20, 30 e também da 40. Por exemplo, a gente tem um frame renderizado aqui, que no caso o próprio jogo, né, renderização por raster, e o DLSS 3 ele pega e interpola, né, um desses frames e gera um frame a mais. Por exemplo, por isso que você vê jogos, né, quando você ativa o DLSS, saindo de 40 indo para 80, saindo de 60 indo para 120, 110, né, 50 indo para 100, 80, 90 FPS, por conta dessa geração desse frame a mais. Obviamente tem ali o input lag, e por isso que a gente habilita o Reflex, né, para melhorar ali e diminuir esse input lag. E a grande novidade do DLSS 4 em comparação a essa criação de um frame a mais da NVIDIA é que com o DLSS 4 a gente tem frame aqui renderizado por raster, né, próprio do jogo, e o DLSS 4 vai conseguir fazer incríveis 3 frames a mais, ou seja, a IA ela vai pegar e vai basicamente, né, triplicar aqui, né, a performance do jogo, criando frames a mais. Obviamente vai ter uma perda de qualidade, vai ter um input lag, e isso, né, se traduz, por exemplo, aqui nos testes que eles fizeram, saindo de 27 para 240 FPS por conta dessa criação de frames utilizando inteligência artificial. E esse novo modelo, pessoal, ele gera quadros 40% mais rápido e usa 30% menos VRAM, e só precisa ser executado uma vez por quadro renderizado para gerar vários quadros. Por exemplo, aqui no Warhammer 40.000, esse modelo ele forneceu uma taxa de quadros 10% mais rápida, enquanto usava 400 MB a menos de memória nas configurações 4K, tudo no máximo DLSS aí, Frame Generation. Então aqui saiu de 9 GB de VRAM para 8.6 GB. Isso aqui é um ganho, né, bem interessante, principalmente para as placas que vão vir com 8, 12 GB de VRAM, por exemplo. E aqui outro comparativo entre o DLSS desabilitado, o DLSS 3 e o DLSS 4, o ganho de performance que você tem, né, comparado ao desempenho base do jogo. Por exemplo, Alan Wake 2 ganha 8,2% mais, né, 8 vezes no caso performance, o Black Myth Wukong também 8 vezes mais rápido, Cyberpunk 7 8 vezes também mais rápido, né, o Frostpunk 2 aqui 5 vezes, Hogwarts Legacy 5 vezes, 4 vezes aqui pro Hitman. Então tem um ganho aqui considerável, né, em relação ao DLSS 3 comparado aqui com o DLSS 4. Foi mostrado também algumas imagens, né, pessoal, que a qualidade da imagem ela não perdeu tanto assim, né, definição nem nada do tipo. Então uma baita acerto da NVIDIA trazendo aqui o DLSS 4
4 para essa nova geração. E para diminuir a latência, né, que esse DLSS 4 tá criando aí, gerando esses 3 frames a mais ali por IA, eles vão lançar o Reflex 2. O Reflex 2 ele vai estar disponível também para todas as placas, então vai ter essa melhoria aí também, né? Se você habilita o DLSS 4 diminuindo a latência, então a gente tem aqui um comparativo, né, saindo de 50, 60 milissegundos de latência para 16, 15, então para quem for jogar competitivo, habilitar o Reflex 2 sem sombra de dúvidas, vai ter uma baita vantagem aí nos jogos competitivos. E galera, essas aqui foram as principais novidades das RTX da série 5000 da NVIDIA. Comente aí no campo dos comentários, né, qual dessas novidades você mais te chamou a atenção, se você pretende pegar uma RTX da série 5000, vai vender sua RTX 40, 30, 20, né? Fiquem ligados aqui no canal porque eu pretendo pegar, né, fazer aqui o upgrade, pegar pelo menos uma RTX 5070 se vier por um preço bacana, para trazer testes aqui no canal, né? Então esse ano aqui 2025 eu pretendo mudar um pouquinho a questão dos vídeos e montando um desktop com uma NVIDIA aí das nova geração, né? Se o orçamento assim permitir, chegar também, é claro, por um preço bacana. Curti demais, né? Me surpreendeu muito esse anúncio da NVIDIA. Do preço principalmente, né, lá fora, obviamente aqui no Brasil, infelizmente a gente tem essa alta do dólar e tudo mais, mas mesmo assim, eu tô meio otimista, né, pra chegada aí das novas RTX da série 5000 da NVIDIA. Mas é isso, se gostou do conteúdo, deixa um like, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, valeu, falou!